Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos Dados Confiáveis. Nessa segunda parte, prosseguiremos na investigação e denúncia realizada em junho de 2024 pelo jornalista independente britânico Ray Sanders. Sem mais delongas, vamos para a investigação na sua segunda parte. Sanders trouxe outro ponto irrefutável quanto ao que chamamos de qualidade do dado coletado, ou seja, a informação que ela é coletada, de que maneira que ela é feita e como é que estão os seus arredores, se eles interferem ou não na qualidade dessa informação. Ele observou que a OMM da ONU, Organização Meteorológica Mundial, lançou um novo manual de padronização dos sítios das estações meteorológicas de superfície, sejam elas manuais, automáticas ou de apenas de medição de temperatura, como é o caso das estações que medem simplesmente a temperatura de máxima e mínima, de forma que o dado coletado apresente uma qualidade satisfatória para ser utilizado em relatórios climáticos. Então, existe até uma norma, uma ISO da OMM para isso, pois continuam as denúncias sobre o desleixo dos sítios e estações apresentadas já há mais de 15 anos. Nós vamos falar nessa série os problemas que tem na NASA, da NOAA, do IPCC, já apurados no passado e que permanecem no presente. Aguardem. O curioso foi que o próprio Met Office contribuiu para estabelecer esses padrões de qualidade. Assim, esperava-se que pelo menos os sítios existentes, aqueles que eles já mantêm, de fato, a gente viu na outra parte que muitos deles nem existem. Então, esperava-se que esses sítios que existem de fato, as condições físicas estivessem dentro desses moldes, a fim de fornecer uma coleta de dados sem interferências externas. Então, esperava-se pelo menos isso. Então, a gente precisa entender como é que funciona essa qualidade dos dados, tá? Então, vamos lá. Qualidade das estações. As estações de medição estão sujeitas a uma interferência externa na sua medida, que pode comprometer a leitura em pelo menos 1 grau Celsius, tanto para mais quanto para menos, na temperatura do ar. Veja, nós estamos aqui tratando simplesmente de temperatura do ar. As medições de outros parâmetros também podem se sujeitar a outros tipos de interferências. Então, aqui nós estamos tratando simplesmente da temperatura do ar, porque para essa gente, temperatura do ar é clima, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui para as pessoas. Então, voltando lá. Pode ser para baixo, se aparecer sombra, se objetos fizerem sombra, mas pode ser também para cima, a interferência mais comum. Então, vejam o que mais acontece de interferência na coleta de dados de temperatura do ar é justamente interferências para cima. Quando objetos do entorno irradiam calor, portanto, infravermelho, que é uma onda longa, do que foi absorvido da radiação solar, onda curta. O que significa isso? Que a radiação solar incidiu sobre vários objetos ao entorno da estação e eles se aqueceram e eles emitem radiação que pode comprometer a leitura e temperatura do ar. Então, essa radiação solar de ondas curtas pode ser direta, quando os dias estão ensolarados, ou difusa, quando os dias estão nublados. Eu gosto de fazer uma alusão à radiação direta, aquela que parece aquela lâmpada incandescente que era cristal, né? O vidrinho totalmente claro, que você via lá o filamento bem aquecido. E a difusa, o dia nublado, são as lâmpadas leitosas brancas, né? Você não consegue ver o filamento, mas está tudo bem iluminado. É uma coisa parecida com isso. Alvos como estruturas, árvores, equipamentos, asfalto próximo, rochas próximas, todos eles vão interferir nas medições, eles vão absorver a radiação e vão emitir. E pasmem, até mesmo gelo. Nossa, gelo vai esfriar? Não necessariamente. Gelo pode, inclusive, aquecer.
Vários trabalhos antárticos tomavam esse cuidado, porque a radiação solar incidia no gelo e refletia quase que diretamente para cima dos instrumentos. Então, eles estavam abrigados, mas ele tem uma abertura por baixo e recebia radiação direta, como se estivesse recebendo radiação direta também do Sol. É bem incrível isso. Então, imagina só, né? Se todos os objetos estão próximos, voltando ao exemplo da Antártida, fizeram medições recentemente quebrando recordes de temperatura da Antártida. O chão era completamente de rochas negras vulcânicas. É óbvio que a radiação de onda longa de um dia muito ensolarado, causado por um quadro meteorológico específico de alta pressão, de calmaria, é que irradiou o calor para ser medido ali de interferência no termômetro. Não foram temperaturas reais do ar que quebraram recordes, né? Coisa mais bizarra foi isso. A qualidade das estações é dada por classes que vão de 1 a 5, conforme interferências ambientais. Aqui vamos fazer duas ressalvas. A primeira é que essas classes aqui não devem ser confundidas com as classes referentes à quantidade de equipamentos da estação. Se ela tem mais equipamentos ou se tem menos equipamentos, se ela está muito mais completa ou não, que é uma outra categoria. E o segundo ponto aqui é que nós vamos falar mais sobre isto. As pesquisas sobre essas interferências do meteorologista Anthony Watts. Classe 1, dentro dos padrões, ou seja, não tem interferências, aquela estação que está bem aberta, muito exposta à natureza ao redor, então ela consegue realmente ser muito fidedigna do que está acontecendo na atmosfera sem interferências. Classe 2, fontes de calor que estão além de 30 metros, então a interferência vai ser aquém de 1 grau. Classe 3, fontes de calor entre 10 a 30 metros, portanto, já dão sinal. E eu estou sendo bem honesto aqui, colocando positivo e negativo, então onde você lê aí fontes de calor, também entenda sumidouros de calor. Ser bem honesto, são barras de erro aqui. Mas como a gente falou, a esmagadora maioria das situações é de elevação de temperatura. Muito raramente é por causa de sombras que você reduz a temperatura, chamadas orelhas de Batman. Classe 4, fontes de calor aquém de 10 metros, portanto, as interferências já estão na faixa até 2 graus Celsius. Olha só que loucura! E a classe 5, fontes de calor muito próximas, como concreto, condicionadores de ar, asfalto, estacionamentos, etc., onde as interferências já atingem 5 graus Celsius. Nesses casos, a maior parte deles é para cima. É claro, você pode ter resfriamento noturno muito intenso, uma noite longa de inverno, em que essas superfícies também podem baixar bastante a temperatura. Mas esses objetos sempre retardam muito mais aí a caloria que eles recebem em emissão. Conforme regras da OMM, vejam só que importante essa passagem, só podem entrar nos relatórios climáticos dados obtidos de estações classe 1 e 2, aqueles que estão totalmente dentro do padrão, e que aqueles que você pode ter alguma interferência desde que estejam além de 30 metros e as temperaturas estejam abaixo de 1 grau Celsius, que para mim já é um horror, mas tudo bem, vamos seguir. Na prática, isso significa que as interferências ambientais não podem exceder, então, mais ou menos 1 grau Celsius, em contaminação na obtenção de medidas de temperatura do ar. Ele deixa bem claro isso daqui. Desta forma, a OMM claramente não aceita para os relatórios dados oriundos das classes 3 a 5, sendo que as classes 4 e 5 servem meramente aos propósitos locais, portanto, são considerados literalmente lixo. Olha só, lixo não pode ser dado colocado para relatórios climáticos, para servirem como dados para fins de estatística desses relatórios. Não podem. Então, classes 3, 4 e 5 têm que ser descartados, né? Descartados. E será que eles descartaram esses relatórios? O que a gente vai ver agora? Bom, vamos então ver os resultados. Resultados do Ray Sanders. Sanders recebeu a lista com a localização e classificação das estações meteorológicas da Met Office, que tanto eram utilizadas para os relatórios climáticos, ou seja, para fazer essas estatísticas, quanto para a geração dos dados meteorológicos sinópticos,
empregados para o diagnóstico dos quadros de tempo. Então, os dados meteorológicos sinópticos, tirados de hora em hora ou nos horários sinópticos, são de 3 em 3, começando nas 0 horas e vai de 3 em 3, e são usados para você retratar a atmosfera, e depois você pode fazer prognósticos de tempo meteorológico. Então, são duas classificações aqui. É interessante ressaltar que, novamente, ele necessitou recorrer aos termos da Lei de Liberdade de Informação para acessar essa lista. Quais foram os resultados, então, do Sanders? Nós colocamos aqui. Da planilha recebida do Met Office, ele constatou classe 1 e 2, aqueles que você poderia, pelo menos, aceitar, das 384 estações, apenas 52 delas estavam dentro da conformidade. De 384, apenas 52. 30 estações já estavam na classe 3, já estão apresentando temperaturas aí excedentes a 1 grau. 187 estações caíram na classe 4, aquela que nós já estamos considerando lixo. E 112 estações caíram na classe 5, é o lixo do lixo. E apenas 3 não foram avaliados. Esse aqui é o resultado que ele conseguiu receber. Então, notem que dentro das classes 3, 4 e 5, que têm que ser descartadas, nós temos 85,7% de todas as estações de junho de 2024 que foram avaliadas. Ou seja, 85,7% dos dados de temperatura do ar têm erros de 1 grau Celsius ou mais. Mas isso é muito bizarro. É muito bizarro. Veja só, 30 estações já tem erro de 1 grau 30, que é quase 10%. Agora você vai ver lá, 187 estações, portanto, quase metade das estações já tem erros que chegam até 2 graus Celsius. Então, entre 1 e 2 graus Celsius garantidos, metade das estações. E quando você vai para a classe 5, você tem lá 112 estações, quase um terço delas, 29,2%. Quase um terço delas estão dentro da classe 5. Então, o que sobrou, de fato, de informação que pode ser fidedigna disso daí? Quando a gente olha esses gráficos, a gente fica pasmo. Bom, eu também fiz uma pesquisa, fiz uma consulta em cima disso e vou trazer esse resultado para vocês, tá? Então vamos lá, a consulta que eu realizei em cima dessas informações. Acessamos o sítio de internet em dezembro de 2024 e constatamos as definições utilizadas pela Met Office, aquilo que eles permitiram a gente acessar, o que eu consegui avaliar. E as estações meteorológicas sinópticas, aquelas que são usadas para a confecção de diagnóstico, todas são AWS, Automatic Weather Station, e oferecem dados para a meteorologia operacional, aquela que entra para os sinópticos, e podem contribuir para estatísticas climatológicas. O site não deixa isso muito claro, diz que podem contribuir. Aí, as estações climáticas só medem temperatura e de forma manual, e esse procedimento é feito por colaboradores. Até aí, tudo bem, se os caras são muito bem treinados e se o sítio está em condições excelentes, excepcionais, normal, tudo bem, ninguém é contra eles, tá? Deixar isso bem claro. Os registros são enviados para a confecção dos relatórios climáticos, que a gente viu e que o Sanders também colocou. Existe um delay muito grande aí, tá? Enquanto que os outros estão mais fáceis de tirar, os que são automáticos, os outros demoram aí cerca até de 18 meses para você ter acesso aos dados que foram aí tomados de forma manual. Da planilha consultada do Met Office, a gente fez o seguinte, da avaliação aqui que a gente fez. Divisão das estações do Met Office segundo a aplicação e aquisição de dados. Então, as automáticas correspondem a 65% das estações, total de 391 estações obtidas aí em dezembro de 2024. Lembrando que o Sanders conseguiu 384 estações em junho de 2024, 254 estações são automáticas e 136 são manuais. Das automáticas, lembrando então, pegam dados sinópticos e opcionalmente para clima, e as manuais apenas climáticos. Lembrando então, 1/3 dos dados para clima são obtidos de forma manual. É bastante coisa e, portanto, precisa ter aí um bom treinamento para que essa informação aí não fique comprometida.
Gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que fez contribuição no PayPal, a Carla Gomes, que fez contribuição no Vaquinha, ao senhor Celso, a senhora Marina, Humberto, Maria Tereza, Rui Carlos e Raquel Ribeiro, que fizeram contribuições na nossa caixa ou nas lotéricas. Considere você também ajudar o nosso canal através desse número nas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal. E aos nossos 14 apoiadores, Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, José Luiz, José Roberto, Lígia Souza, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce, Roberta, Ronald. Meu muito obrigado, lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores que estão sempre nos enviando material para confeccionar vídeos e matérias. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos está disponível no link na descrição deste vídeo. Adquirindo esse produto, você ajuda o trabalho do nosso canal. E lembrando a todos, os nossos cursos e aulas ainda estão disponíveis, agora na promoção até o dia 28 de fevereiro de 2025, apenas a parte 1B em módulos. Vamos para as conclusões do nosso vídeo de hoje na parte número 2. Em resumo, cerca de 85% dos sítios meteorológicos do Met Office não são classificados como fontes confiáveis de dados para relatórios climáticos, pela normatização da OMM, estabelecida pela sua Comissão para Instrumentos e Métodos de Observação, a chamada CIMO, conforme o reporte OMM número 8. Esses dados possuem pelo menos 1 grau Celsius de interferência nas temperaturas, precisamente para valores positivos. O alarde terrorista climático vem ressaltando uma suposta elevação de 0,8 graus Celsius na temperatura do ar média global nos últimos 70 anos, quando os dados estão contaminados com valores além de 1 grau Celsius em grande parte das estações meteorológicas de uma das maiores instituições globais, o Met Office. Este é o terrorismo climático fabricado. E a gente vê muito isso de sites que adoram difamar os trabalhos, os filmes. Esse aqui é um dos casos. Pegaram aí a informação que está no filme do Martin Durkheim, né, o Climate the Movie, de 2024, pegou aí a temperatura do ar média e começaram a contestar, falando que o final do gráfico eles estavam lá omitindo a subida de temperaturas. Para começar, não são a mesma informação. Parecem, porque o padrão que elas apresentam são parecidos, mas não são a mesma informação. Isso daqui são temperaturas 7, 8, 9, 10, 11 graus Celsius. E aqui nós estamos com a variação, a anomalia, em relação à referência normal climatológica de 1961, 1990. E aí vocês estão vendo aqui, está baixando aqui, vai ter a próxima série de dados, aí eles pegam a próxima série de dados, colocam aqui e falam que subiu 1 grau e meio. Quem é que vai confiar nos dados dos últimos 15 anos? Será mesmo que subiu tudo isso nos últimos 15 anos? Fica aqui o nosso questionamento para esse pessoal. Mas claramente confundiram gráficos, um de temperaturas médias registradas e o outro de anomalias em relação à referência normal climatológica, quanto que varia da média geral. Então são os alhos com bugalhos, coisas que eles adoram fazer, isso é bastante comum. Bom, essa aqui então é a conclusão da nossa parte número 2. Nós vamos continuar com esta série Dados Confiáveis. Então, vocês podem aguardar os nossos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. Considere você também fazer parte dos nossos apoiadores, seja pela nossa Caixa ou pelo Apoia-se. Então, nos veremos muito em breve. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!